Estímulos somáticos internos, orgânicos. Após analisar os estímulos externos e as sensações internas subjetivas, Freud se aprofunda na terceira categoria, os estímulos somáticos internos, ou orgânicos. Essa fonte se concentra nas sensações que vêm dos nossos órgãos internos. A sabedoria popular e a experiência médica sugerem que, embora mal percebamos nossos órgãos internos, quando saudáveis, eles se tornam uma fonte de sensações, muitas vezes desagradáveis, quando em estados de excitação ou doença. Freud destaca que, durante o sono, a mente se desvia do mundo exterior e se torna muito mais sensível às sensações do próprio corpo. Essa ideia não é nova. Aristóteles já observava que os sonhos, com seu efeito de amplificação, poderiam revelar os primeiros sinais de uma doença, antes mesmo que ela fosse notada na vigília. Médicos de diversas épocas, como Simon e Tissier, também reconheceram o valor dos sonhos como mensageiros de doenças. Tissier, por exemplo, observou que os sonhos de quem sofre de doenças cardíacas são curtos e terminam com sustos de morte, enquanto os de pessoas com doenças pulmonares frequentemente envolvem sufocamento e fugas. A influência de distúrbios digestivos ou da excitação sexual no conteúdo dos sonhos é um fato amplamente aceito. No entanto, Freud faz uma observação crucial para nós, estudantes de psicanálise. A doença orgânica não pode ser a causa de todos os sonhos, pois os sonhos são um fenômeno comum em pessoas saudáveis. O que nos interessa é a fonte que provoca os sonhos comuns da vida diária. A partir disso, ele dá um passo adiante. Ele argumenta que, se a mente adormecida é mais sensível ao corpo, é plausível que os órgãos internos não precisem estar doentes para gerar excitações que se transformam em imagens oníricas. Ele evoca o conceito da senestesia, a sensibilidade geral difusa do corpo. Krauss cunhou o termo transubstanciação para descrever esse processo, onde as sensações orgânicas são convertidas em imagens oníricas. Mesmo com essa teoria, a questão de como os estímulos se convertem em imagens específicas continuava obscura. Isso levava a explicações muitas vezes arbitrárias. Por exemplo, os sonhos típicos, como os de cair, voar ou de dentes caindo, eram atribuídos a estímulos como a mudança de posição do corpo, o movimento dos pulmões ou uma excitação nos dentes, respectivamente. No entanto, Freud aponta a fraqueza dessas explicações. Elas partem do sonho para criar hipóteses sobre o estímulo, e não o contrário. Experimentos como os de Morley-Vold, que alterava a posição de membros de uma pessoa adormecida, também não conseguiram eliminar a visível ausência de determinação na escolha das imagens oníricas. Os resultados mostraram que o estímulo físico podia se manifestar no sonho de maneiras muito diferentes. Ele podia aparecer como a posição real do membro, como um movimento impedido, como um animal, ou até mesmo como um pensamento abstrato, como números, no caso dos dedos. Fontes psíquicas de estimulação. Com as limitações das fontes somáticas expostas, Freud se volta para a quarta categoria, as fontes puramente psíquicas. Ele relembra que, por um lado, muitos autores acreditam que sonhamos com o que nos interessa durante o dia. Por outro, outros autores, como Burdach e Strumpel, argumentam que os sonhos nos afastam dos interesses diurnos. Essa contradição, repleta de generalizações como frequentemente ou na maioria dos casos, é, para Freud, um sinal de que a teoria ainda está incompleta. Ele questiona se os interesses de vigília seriam fontes psíquicas suficientes para explicar todos os sonhos. A resposta é um não. Quem tenta explicar um sonho apenas com base nos estímulos somáticos e nos interesses diurnos, invariavelmente encontra partes do sonho para as quais não há explicação. Diante dessa lacuna, a maioria dos autores da época tende a minimizar o papel dos fatores psíquicos. Eles preferem atribuir a causa dos sonhos a estímulos sensoriais, pois estes são mais fáceis de observar e confirmar. Alguns, como Tissier, chegam a afirmar categoricamente que sonhos de origem absolutamente psíquica não existem. Eles defendem que os pensamentos dos sonhos vêm de fora,
Freud conclui essa sessão apontando para a relutância da psiquiatria moderna em reconhecer a autonomia da vida mental. A tendência é sempre buscar uma base orgânica para qualquer manifestação psíquica. No entanto, Freud declara que essa abordagem está errada. Ele promete que a solução para o enigma da formação dos sonhos será encontrada ao revelar uma insuspeitada fonte psíquica de estimulação, uma que irá além das categorias tradicionais e mostrará que o psíquico não é apenas uma reação, mas a verdadeira força motriz por trás do sonho.